questões vazadas, ele será anulado. Quem é Ediclei? E eu quero que vocês entendam essa polêmica que levou à anulação de 3 questões. Mas lembre-se, eu vou esclarecer aqui para vocês se o Enem vai ser cancelado ou não em 2025. Cearense suspeito de vazar Enem pagava R$ 10 por questão de pré-teste. O que ele fazia? Ele pedia para que os participantes do concurso decorassem perguntas antes da prova. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, decidiu anular 3 questões do Enem 2025 após analisar relatos de que antecipação de itens semelhantes aos aplicados na prova e acionou a Polícia Federal para investigar a divulgação do material. E aí a gente vai às perguntas. O Enem 2025 teve vazamento de questões? O INEP afirma que não teve vazamento. Segundo o órgão, nenhuma questão foi apresentada tal qual na prova de 2025. O Instituto reconhece similaridades pontuais entre itens aplicados e aqueles divulgados em sua live dias antes da prova, mas mantém a posição de que o exame segue lisura, isonomia e validade. E aí a pergunta que fica é: então por que 3 questões formuladas foram anuladas? A análise de relatos de antecipação de itens similares, a equipe técnica decidiu anular 3 itens. A decisão se baseou em informações internas sobre a montagem da prova e da identificação de que algumas perguntas divulgadas antes do exame eram muito parecidas e que as que apareceram na prova de domingo ainda não se sabe quais foram as questões anuladas. Então, para quem vai prestar o Enem, fiquem sabendo que eles não divulgaram ainda quais questões foram anuladas. O o Enem 2025 corre o risco de anulação? Não. O que foi anulado foram 3 questões apenas, mas o INEP declara que o exame será mantido e que o cancelamento de questões é uma medida prevista dentro da metodologia da prova. Não há qualquer indicações nos documentos oficiais da anulação das provas. Então, que fique claro que o Enem 2025 será mantido, ele não está cancelado, porém, 3 questões foram anuladas e elas não foram divulgadas ainda quais são. Agora eu quero mostrar para vocês a coisa mais maluca, que o estudante que teria vazado as questões do Enem já foi premiado pelo MEC. Em 22 de maio desse ano, o INEP e o MEC compartilharam em suas redes sociais como Ediclei havia usado dinheiro do prêmio do CAPES. Vamos ler a notícia aqui juntos. O estudante de medicina Ediclei de Souza Teixeira, apontado como suposto responsável por vazar questões quase idênticas a 3 que estavam no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2025, já recebeu um prêmio de R$ 5.000 do Ministério da Educação, o MEC. A bonificação foi por Edclei realizar a avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior, CAPES, e alcançar uma das maiores notas na prova entre os concorrentes, sendo reconhecido como talento universitário. Em 22 de maio desse ano, de 2025, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, né, e o MEC compartilharam em suas redes sociais como Edclei havia usado o dinheiro da premiação do CAPES. O CAPES Talento Universitário é uma prova destinada a estudantes que tenham feito o Enem e ingressado em alguma faculdade. A iniciativa do MEC concede 1.000 premiações individuais de R$ 5.000, sendo 950 para maiores colocações da ampla concorrência e 50 para deficientes. Então a gente vai ver aqui, ó. Veja como a Edclei usou o prêmio CAPES Talento Universitário para investir em ferramentas essenciais do curso de medicina. Faça a prova em 25/5 e conquiste R$ 5.000 e transforme a sua história também. Essa é a comunicado, né, do governo na ocasião. E aí tá aqui o que eu acabei de ler, né? E a foto dele aqui embaixo. Então, gente, é assim, uma coisa impressionante, impressionante. O cara, ele
o que fala, ai, mitou, né? Mitou geral. É realmente um absurdo. E eu quero mostrar para vocês também uma outra coisa assim, ó. Esse é um print de uma mentoria que ele deu em 2024, que era como se fosse um grupo de WhatsApp. E ele fala assim, que ele parece que se gaba, assim, ele fica orgulhoso de dizer que ele coloca assim, eu vou ler para vocês, tá? Não é algo que falo e vocês têm que acreditar. Joguem meu nome no Google, eu sou o único vazador do Enem não preso no Brasil porque vazei dentro da lei. E que assinei os pendrives no dia do pré-teste. Eu estava lá, eu consegui material inédito na Lei de Acesso à Informação. E todos, absolutamente todos os Enems extras foram graças a uma ação minha contra o INEP na CGU. Gente, na boa, é o Brasil sendo o Brasil, não é verdade? Então, assim, ó, você, estudante, estudou, se dedicou, o ano inteiro para o Enem, e aí você tem a informação que já está na mídia de alguém que foi lá, burlou, vazou questões, divulgou para outras pessoas, e aí vem o MEC e fala assim, ó, ministro, não vou anular, né? E já aconteceu isso no ano passado também, que eu não vou ficar resgatando aqui mensagem, ou notícia antiga para vocês, mas no ano passado também teve umas situações muito parecidas aí com o MEC. A pergunta é: o Enem é antigamente, gente, eu lembro que assim as provas elas saíam assim super vigiladas, com recurso de policiamento, né? E hoje a gente vê isso. Tem muito antes da prova ser liberada, já tem gente com as questões na mão. Essa é a pergunta que a gente fica, né? Será que o Enem ainda é totalmente confiável? Será que isso não causa assim, um estresse maior também nos alunos? Eu queria saber a opinião de vocês também. Para quem vazou a questão, será que é a questão que vazou mesmo que eles vão retirar? A gente não sabe, porque isso não fica muito claro, né? Isso não fica claro, ó, essa questão aqui que vazou, então se aparecer na prova, ela está anulada. Não, eles falaram que vão anular a questão, mas eles não disseram exatamente assim qual questão que é. Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês é essa: dá para confiar ainda no Enem? Ou assim, isso daí é normal, Mara? Quero que você se inscreva aqui no meu canal. Eu falo sobre notícias, tendências, comportamento e cultura. E aí eu fica a questionamento para vocês. Vocês acham que é bem tranquilo? Eu mesmo tenho um filho que logo menos vai começar a ir prestar Enem. Dá para fugir, o sistema é esse, né, gente? Tem que prestar Enem para poder passar nas melhores faculdades, para ter uma nota, para ser competitivo, mas a gente já vai com o coração na mão, né? Porque assim, tem algumas pessoas que parece que tem privilégio, parece, mas aí não tem a devida questão da justiça. A gente não sabe, a gente fica muito vendido, né? Então eu queria saber de você. O que você acha? Qual é a sua opinião? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber e eu respondo todo mundo. Dá um like no meu vídeo e eu volto aqui com a próxima notícia.